Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, pessoal, vamos dar prosseguimento no vídeo de hoje à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Estamos a tratar de um grande grupo de vídeos, um tópico extenso, tutela provisória. Iniciamos a tutela de urgência, que é uma espécie. Estamos vendo, a partir de agora, mais especificamente, a tutela cautelar e veremos a tutela cautelar antecedente, procedimento específico da tutela cautelar antecedente. Vamos a ela. Como indicado, se a parte necessita de proteção urgente, mas ainda não pode ou não quer desde logo formular sua pretensão principal, ela pode promover uma demanda cautelar preparatória, artigo 305 e seguintes do CPC. Petição inicial. Na petição inicial, além de observar os requisitos gerais dessa peça, artigo 319, a parte tem o ônus de descrever sumariamente o direito que se busca assegurar, fumus boni iuris, e o periculo in mora, é o caput do artigo 305. A inicial de medida cautelar pode ser protocolada por via eletrônica, observados os requisitos da Lei 11.419 de 2006, especialmente os artigos 2º, 10 e 11. E a regulamentação de tal lei pelos tribunais. Sendo uma ação cautelar preparatória, deve-se fazer a indicação das linhas gerais da futura pretensão principal, a lide e os seus fundamentos, como consta do caput do artigo 305. A inicial veiculará também o requerimento de concessão da medida cautelar. Concessão liminar ou mediante justificação prévia. Se preenchidos os pressupostos, a providência cautelar pode ser deferida liminarmente, mas o juiz pode reputar necessária, ainda antes da citação do réu, a instauração de audiência de justificação, como consta do parágrafo 2º do artigo 300 do CPC. Como já indicado, trata-se de audiência unilateral, em que só o autor e suas testemunhas são ouvidas, no caso de a prova documental não ter sido suficiente para convencer o juiz do fumus boni iuris do autor. Se for indeferido o pedido de tutela cautelar nesse momento, o processo prosseguirá, sendo ainda possível a concessão da medida posteriormente. Fungibilidade. Como também já destacado, se o juiz reputar tratar-se de caso de tutela antecipada antecedente, cabe-lhe as regras relativas a essa. Em princípio, é desnecessária qualquer determinação de emenda da inicial, pois ela já conterá os elementos suficientes para ser processada. De todo modo, na excepcional hipótese de se fazer necessária alguma emenda, deverá ser dada essa oportunidade ao requerente, observado a norma geral do artigo 321 do CPC. Mas o juiz não deverá aguardar a realização da emenda. Presentes os pressupostos para a concessão da medida urgente, ela deve ser prontamente deferida, deixando-se para depois as adaptações formais.
defesa do réu e rumos do procedimento. Citado, o réu tem o prazo de 5 dias, aqui é um prazo especial, prazo de 5 dias para defender-se do pedido de tutela cautelar. Veja o artigo 306. O termo inicial e o modo de contagem seguem as regras gerais. O réu pode apresentar contestação. Em regra, não se admite a reconvenção no processo cautelar, em função da possibilidade de que seja prestada contracautela, sob forma de caução, como acima se mencionou. Pode haver revelia, com a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial. Veja o artigo 307. No entanto, esse efeito incidirá apenas no âmbito da pretensão cautelar, ou seja, não fará com que esses fatos sejam presumidos verdadeiros também relativamente à pretensão principal. Havendo contestação, em tese, é possível que o juiz estabeleça uma instrução probatória específica para o processo cautelar, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, observando-se o procedimento comum. É o que consta do parágrafo único do artigo 307. Todavia, na prática, esse desenvolvimento procedimental autônomo da tutela antecedente tende a ocorrer apenas quando inicialmente não deferida a medida urgente. Se tiver sido deferida a tutela cautelar, de duas uma. Ou o autor deixa de desincumbir-se do ônus de formular a demanda principal e a medida urgente cessa sua eficácia, é o que consta do inciso 1º do artigo 309, extinguindo-se em seguida o processo, enunciado de número 482 da súmula do STJ, ou, segunda hipótese, o autor formula tempestivamente o pedido principal e se ingressa na fase procedimental relativa a tal pretensão, cognitiva ou executiva, com todos os atos instrutórios passando a ser praticados dentro desse procedimento. Ônus de formulação do pedido principal. Efetivada a medida, começa a correr o prazo decadencial de 30 dias para que a pretensão principal seja formulada, como se vê do artigo 308. Se, todavia, se tratar daquelas medidas de cuja efetivação o autor não fica automaticamente ciente, como, por exemplo, o sequestro de um bem que se encontra em outra comarca, o autor haverá de ser de tal ato cientificado, para que tenha início a contagem daquele prazo de 30 dias. Escoado este prazo sem que a ação tenha sido proposta, cessa a eficácia da providência concedida. É o que nós vimos no inciso 1º do artigo 309. E o processo é extinto, como acabamos de indicar. Esse prazo só se aplica às medidas constritivas de direitos, isto é, cautelares que implicam uma limitação jurídica duradoura ao réu ou ao seu patrimônio, e só nos casos em que a ação principal possa ser intentada dentro desses 30 dias. Por exemplo, considera-se que a medida de produção antecipada de provas, mesmo quando revestida de caráter cautelar, não é constritiva de direitos do réu. Por isso, não se aplica ao autor de tal ação cautelar o ônus de promover a ação principal em 30 dias contados da efetivação de medida. Também não tem sido aplicada tal exigência quando se trata de ações de família. Formulação e processamento do pedido principal. Como também já se expôs, o pedido principal não ensejará a constituição de um novo processo. Ele é formulado no mesmo processo que já se havia instaurado com o pedido cautelar. Nem mesmo autuação apartada haverá e não se exigirá novo recolhimento de custas, como se vê do artigo 308. O pedido principal deverá conter todos os elementos constitutivos da ação, com a descrição da causa de pedir e a perfeita explicitação do pedido. O autor não fica adstrito aos fundamentos que apresentou ao formular o pedido cautelar. A descrição da lide e seu fundamento antes apresentada destinava-se apenas a permitir ao juiz a contextualização da demanda cautelar em seu objeto. No momento de formulação do pedido principal, o autor pode inclusive alterar a causa de pedir antes exposta. É o que se vê do parágrafo 2º do artigo 308. Se a ação principal for de conhecimento e a causa comportar autocomposição, as partes, após a formulação do pedido principal, serão intimadas para comparecer à audiência de conciliação ou mediação. Note-se tratar-se de simples intimação, inclusive do réu,
que pode até fazer na pessoa de seu advogado, se já tiver constituído nos autos. Não há citação do réu, pois não há novo processo, parágrafo 3º do artigo 308. A audiência não se realizará se a causa não comportar autocomposição ou se as partes tiverem ambas e todos os litisconsortes, se for o caso, manifestado desinteresse na realização do ato. São as hipóteses excepcionais do artigo 334, parágrafo 4º do CPC. Em qualquer caso, o prazo para contestar o pedido principal observará as regras do artigo 335 e a subsequente disciplina do procedimento comum. O Código apenas disciplina a hipótese de ação principal ser de conhecimento. Contudo, reitera-se que ela pode também ser de execução. Nesse caso, deverão ser observadas as regras do processo executivo. Então, esse foi o procedimento da tutela cautelar antecedente. Vamos no próximo vídeo, como está aparecendo aí para os senhores, tratar do procedimento da tutela antecipada antecedente e uma característica muito peculiar que é a estabilização da tutela concedida. Tá certo? Então, por hora é só, meus amigos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.